Nesse vídeo eu vou falar sobre amarração espiritual, mas antes eu queria te fazer um convite. Final do mês eu vou fazer uma live top aqui no YouTube, dia 26/5 às 20 horas. Eu vou fazer uma live aberta ao público, falando sobre visão de vultos, audição de vozes e cheiros espirituais. Coloca aí na sua agenda e não perde, porque eu te espero. Bora pro vídeo! O que é uma amarração espiritual? A gente muito ouve falar sobre amarração amorosa, mas também existe a amarração espiritual. É possível uma pessoa que é cristã estar amarrada ou amarrado espiritualmente pelas trevas? A paz do Senhor Jesus, e se você não me conhece, eu sou a missionária Camila Rocha. Eu sou mentora de batalha espiritual, missionária e profetisa. E nesse canal aqui a gente fala muito sobre batalha espiritual e ministério de libertação. Então vamos lá ao tema do vídeo de hoje. Se inscreve, depois deixa um comentário, tá bom? Compartilha esse vídeo e eu gostaria de te fazer um convite para vir fazer parte do meu grupo de membros. Meu WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo, você entra em contato. O valor é R$15 mensal e você tem acesso a alguns benefícios que somente tem no grupo de membros, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Eu já tive algumas experiências com amarração espiritual. E quando eu falo amarração, eu falo de amarração real. Eu falo de correntes espirituais. Porque tem algumas pessoas que não conseguem progredir na sua vida, não conseguem caminhar para frente. Elas estruturam seus projetos, são até projetos bons, têm os seus planos, são até bons planos, mas na hora de executar, o negócio não funciona. E eu vou te dizer por quê. Porque pode ter uma amarração espiritual na vida dessa pessoa. A primeira e melhor coisa que o diabo vai fazer nessa questão de amarração espiritual é fazer a pessoa acreditar que ela jamais será acorrentada espiritualmente. É fazer ela acreditar que ele não tem esse poder, que ele não está ali. Então a pessoa acaba se achando imbatível. E aí ela bloqueia muitas vezes, até mesmo quando Deus está querendo mostrar para ela algumas coisas espirituais sobre a vida dela. Nós temos hoje uma grande porcentagem de cristãos, né? Eu falo cristãos e evangélicos, crentes e afins, que não tem nem fé. E fé é o primeiro princípio para você agradar a Deus. Então, sim, os demônios podem colocar correntes espirituais na vida de pessoas que dizem servir a Deus. Existe um preconceito muito grande com essa questão de libertação. Muita gente acha que libertação é somente para quem está possuído por algum demônio. Só que libertação todos nós precisamos todos os dias. Porque o teu adversário espiritual lança muitas coisas contra a tua vida todo o tempo. E você precisa ser livre disso. É sobre isso que é Ministério de Libertação, chamado Libertador. Porque muita gente precisa de libertação. Às vezes é uma pessoa de Deus, às vezes é uma pessoa boa, mas às vezes ela precisa de libertação. Porque quando a pessoa acha já que ela é muito boa e ela não precisa mais de libertação, vai ser o momento que o diabo vai começar a agir na vida dessa pessoa e pode amarrar essa pessoa espiritualmente. E aí ela não vai conseguir fazer nada. Então, gente, é necessário vigiar, entender o que está acontecendo, mapear o que está acontecendo, estar sendo acompanhado espiritualmente de pessoas que verdadeiramente são pessoas que caminham com Deus. E como você sabe isso? Pelos seus frutos. Sabe por quê? Porque de uma mesma fonte não tem como jorrar água amarga e doce. Então, nós precisamos vigiar. Vai deixando o like aí, amém? Gente, eu já tive uma experiência de Camila, tá bom? Estar acorrentada espiritualmente.
foi uma batalha espiritual que eu tive há algum tempo atrás. E foi uma das batalhas espirituais mais difíceis da minha vida. E ali eu passei mais ou menos 15 dias em uma batalha espiritual de um nível muito alto. Sério, eu respirava batalha espiritual. Eu passava a maior parte do tempo buscando ao Senhor, mas as presenças malignas eram coisas que eram muito fortes, era muito real, era quase que palpável naquele tempo. E aí eu me lembro que passando mais ou menos 14 dias que eu tava naquela situação, teve um dia em específico que Deus abriu a minha visão. Então ali eu olhei para os meus pés e nos meus pés tinham correntes espirituais. Nos meus pés tinham correntes espirituais. Então eu não estava conseguindo vencer uma determinada batalha espiritual e eu não entendia o que estava acontecendo. Mas quando Deus me mostrou que eu estava aprisionada espiritualmente, eu comecei a entender que algumas coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. E ali eu me lembro que naquele dia eu não queria ir para a igreja, eu não queria. Mas foi muito difícil, a resistência maligna foi muito grande naquele dia. Mas mesmo assim eu fiz o que era certo. Primeiro, que quando eu olhei para os meus pés e eu vi as correntes espirituais, eu já comecei a orar, comecei a repreender. O Senhor me abriu a visão e eu me vi em um lugar escuro, opresso, maligno. É como se o ar daquele lugar fosse uma fumaça espiritual, sabe? É uma fumaça espiritual preta, algo muito carregado, era um ambiente muito carregado. Por que esse ambiente espiritual era tão carregado? Porque Deus me mostrou na dimensão espiritual aonde eu estava. E ali eu pude sentir aquela opressão, ver as correntes nos meus pés. E o Senhor também permitiu que eu visse os demônios que estavam colocando essas correntes nos meus pés. Eu vi a parte da pata deles, das garras deles. E ali, naquele momento, o Espírito Santo de Deus me tomou em batalha espiritual. Para você que não é pentecostal, que não tá entendendo o que eu tô falando, Cami, que é isso? Espírito Santo de Deus te tomar em batalha espiritual? Mas como que funciona isso? Bom, se você já é pentecostal, então você tá acostumado. Mas se você é de uma igreja mais tradicional, isso pode te soar como algo novo. Eu vou tentar explicar aqui para você. Os pentecostais, quando a gente faz aqueles movimentos que muitas pessoas às vezes acabam se assustando, né? Aqueles movimentos assim, e bate o pé, e marcha, né? Que são coisas que eu também não entendia quando eu não era pentecostal. Inclusive, eu achava muito estranho, muito desnecessário. Mas hoje, né, por viver isso, eu entendo o que é. Por que muita gente fala que não entende aquilo? É porque não tem informação. Mas aqui eu vou contar para você, compartilhar e vou falar como é para mim. Se você é pentecostal, me conta aí. O Espírito Santo de Deus te toma em batalha espiritual quando você é visitado pela presença do Espírito Santo de Deus de uma forma diferente? Então, vamos lá. Deixa aí no comentário que eu quero conversar com vocês. Gente, o Espírito Santo de Deus me tomou e eu comecei a marchar dentro da minha casa em uma batalha espiritual. E eu fazia movimentos com as mãos como se realmente, porque eu estava com uma espada na mão. Você sabia que todos nós, né, que servimos a Deus, nós temos armaduras espirituais? Então, você tem uma armadura, você tem um escudo e real, você tem uma espada. Claro que lá em Efésios 6:10, você tem que ter alguns comportamentos para de fato ter a armadura espiritual. E naquele momento eu peguei a minha espada e eu passava assim, ó, como que realmente fosse, porque realmente era no chão, para cortar aquelas correntes espirituais. E ali, depois eu me senti extremamente cansada, porque é assim. Depois que a gente faz orações de batalha espiritual, e se você é uma pessoa que é tomado pelo Espírito Santo, você sabe que depois você fica cansado. Mas na hora, Deus te dá muita força e autoridade espiritual para você batalhar e para você guerrear. Bom, e aí depois disso, eu tive uma resistência muito forte, né?
para ir para a igreja, mas mesmo assim eu fui, tá bom? Porque a gente precisa de ajuda. Vamos dizer a verdade? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém vai longe sozinho. Por melhor que você seja, você não vai longe sozinho. Os membros do corpo de Cristo não fazem nada sozinho. Mas quando eles estão operando junto, aí sim existe uma diferença e uma força de ataque. Moisés era Moisés. Nunca houve um profeta como Moisés, a não ser realmente o próprio Deus, que é o Senhor Jesus. Mas mesmo Moisés, sendo Moisés, ele precisou de ajuda. Ele precisou de Arão e Hur. Ele precisou, depois, de algumas pessoas para ajudar ele a resolver as questões do povo de Israel. Quando ele precisava julgar alguma causa, resolver algum problema, todos nós precisamos de ajuda. Entenda isso. Às vezes você não quer receber ajuda porque você é orgulhoso ou orgulhosa. E às vezes você não quer ajudar alguém que você vê que a pessoa está precisando, porque também é orgulho. Então muitas coisas espiritualmente acabam ficando travadas na vida da pessoa quando essa pessoa tem essa questão de orgulho. Cami, por que você fala isso? Não sei. O Espírito Santo de Deus mandou, ele revela, ele não erra, ele não se engana. Isso aqui tem endereço certo para o coração de alguém. Então vamos lá. Existem alguns fins para amarrar uma pessoa espiritualmente. O primeiro deles é... Deixa eu ler para você a passagem da palavra do Senhor, tá bom? Segura aí, vamos lá. É importante ler a Bíblia, pessoal. Por favor, será que você pode deixar um like para o YouTube entender que esse conteúdo agrada ao público? Se você puder deixar um comentário, nem que for uma figurinha, já me ajuda no engajamento do vídeo. Se esse vídeo abençoa você, se esse canal abençoa você, eu peço isso pra você, por gentileza, tá bom? E se você puder também, depois compartilhar esse vídeo, porque essa informação pode ser importante para alguém, assim como hoje ela está sendo importante para você, tá bom? Obrigada, pessoal, por sempre comentar, por sempre acompanhar, tá bom? Por acreditar no canal. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Gente, lá no livro de Juízes, capítulo 15 e o versículo 10, olha só o título. Os homens de Judá amarram Sansão. Diz assim: E disseram os homens de Judá, porque subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram a cova de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam entre nós? Por que, pois, fizeste isso? E ele lhes disse: Assim como me fizeram a mim, eu fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Gente, existe algumas finalidades para amarrações espirituais. Seja de qualquer ordem, seja de qualquer tipo ou seja de qualquer espécie, tá bom? Pode ser amarração espiritual e amarração amorosa também, tá bom? Então isso vai se enquadrar em algumas coisas. O primeiro objetivo de Satanás amarrando uma pessoa espiritualmente ou acorrentando alguém espiritualmente é fazer com que essa pessoa não consiga caminhar. Então, espiritualmente, ele vai procurar alguma coisa, alguma brecha, alguma legalidade, algum pecado em oculto, alguma raiz de orgulho. Gente, uma brecha e uma legalidade, às vezes, é algo muito pequeno. Às vezes eu conversando com pessoas, mentoreando pessoas, às vezes eu falo, olha, tem alguma brecha.
E às vezes a pessoa se ofende. Não, Camila, eu não tenho brecha. Não, mas gente, pouco me importa a brecha dos outros. Eu estou lutando para fechar as minhas e para não abrir novas brechas, portas e legalidades para Satanás. Então, brecha, legalidade, às vezes são coisas pequenas. São como furos da lei que muitas vezes advogados acham para poder fazer certos tipos de transações. Não sei se fala transações. Se você é advogado, como que chama essas coisas de advogados? Não sei, vamos lá. Para fazer essas transações aí, essas coisas da lei, entendeu? Mais ou menos. Eu não sei explicar isso porque eu não sou advogada. Mas assim, como se eles achassem uma brecha na lei, alguma coisinha que dá para reverter, tá bom? Seria mais ou menos isso. Vai deixando seu like, tá bom? Então, gente, Satanás, percebendo que existe brecha, ilegalidade, ele acorrenta a pessoa espiritualmente. O primeiro intuito é travar o caminhar da vida da pessoa, tá bom? Travar o movimento, tá bom? Travar a prosperidade, travar a saúde, travar a vida sentimental, muitas vezes, da pessoa. Então, fazendo isso, a pessoa acaba ficando acorrentado e preso. E ali o diabo amarra, acorrenta a pessoa. Eu já tive visões, tá bom? Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês, porque nada melhor do que experiências reais. E que foi eu que vivi, e que foi Deus que me mostrou, e que foi com uma pessoa que eu conheci. Eu tive uma amiga que certa feita eu estava conversando com ela, e ela estava muito revoltada com Deus, muito. Porque as pessoas às vezes acham que Deus é obrigado a fazer as coisas na hora e do jeito que a pessoa quer. E aí, às vezes acaba se rebelando contra Deus. Às vezes acaba ficando com raiva de Deus. Às vezes tem ódio de Deus. Às vezes as coisas ruins que acontecem na vida da pessoa, a pessoa coloca a culpa em Deus. Você conhece uma pessoa assim, que reclama, que coloca a culpa em Deus, que fala por que Deus não fez isso ou por que Deus não fez aquilo? Você conhece alguém assim? Eu conheço, inclusive, e infelizmente eu já fui essa pessoa. Então eu tenho propriedade em um exemplo ruim e te falo para não ser assim. Porque isso é uma arma espiritual que Satanás usa. E aí a pessoa fica reclamando, murmurando. E quando ela está fazendo isso, ela está dando glória ao Satanás. Está dando honra a Satanás. Está mostrando que na vida dela, quem tem força e tem poder é o maligno. E essa pessoa estava assim, desse jeito, dessa forma. Mas eu comecei a conversar com ela, levei uma palavra profética, Deus falou com ela no oculto e no escondido, tá bom? E ali eu falei pra ela, olha, eu estou te vendo ajoelhada, prostrada aos pés de um demônio que te fez prisioneira. E os seus pés estão amarrados. E ali, como Deus me entregou a revelação, a visão, eu também precisava orar por ela. Porque, gente, não faz sentido eu virar para a pessoa, sendo uma ministra do Senhor, e somente falar assim para ela, olha, por exemplo, Deus está me revelando uma obra das trevas contra a sua vida. E largar a pessoa sozinha? Não. Se Deus me mostrou e teve a confiança de me mostrar algo do oculto, do íntimo e do escondido da vida da pessoa, eu também creio que Ele quer que eu ore. Só que aí vai ter aquela conversa de se Deus revelou, é porque Ele já quebrou. Gente, vamos raciocinar, tá bom? O diabo levanta uma pessoa para fazer uma obra maligna contra alguém. O diabo levantou uma pessoa. Deus revelou para uma pessoa o que é, mas a gente precisa orar para que aquilo seja quebrado. Deus justamente revela para você orar contra aquilo, tá bom? E ali eu vi aquelas correntes espirituais, falei com ela. Algumas coisas ela não gostou, porque era exortação. Porque é assim, gente, né? Se você vai entregar carro, casa,
porta aberta, bênção. Você é profeta de Deus, você é profetiza. Mas se você vai entregar o cajado, você é xingado. Quem é profeta, quem é profetiza, sabe do que eu tô falando. Se você é profeta ou se você é profetiza, comenta aí pra mim algumas experiências que você já teve nessa questão. De que quando você vai entregar pra uma pessoa uma coisa boa, você é o maior profeta, a maior profetiza. Mas quando é uma exortação, aí não presta. Aí vem chamar de profeta do caos, né? É porque eles não leram a Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, né? Isaías, Ezequiel. Gente, tá faltando nessa geração pessoas que lê a palavra do Senhor, lê a Bíblia, tá bom? Hoje tem aplicativo, várias versões da Bíblia, então hoje é legal. E aí eu orei, repreendi, falei pra ela, falei, olha, você estava prostrada perante um demônio. Eu falei, eu orei, tá bom? Pedi pra Deus, né? Não é nada por mim, tá bom, gente? Eu sou serva do Senhor Jesus, sou vaso, sou gente igual você, tá bom? Quando você vir conversar comigo algum dia, em algum momento, você me trata como uma pessoa normal, tá bom? Porque eu sou uma pessoa normal. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, orei, Deus quebrou, Deus repreendeu, Deus mandou anjos na sua casa para tirar essa corrente dos seus pés. Inclusive, o demônio que acorrentava ela era um demônio de legião. Então é uma coisa que é grave, é uma coisa séria. E eu falei para ela, falei, olha, se mantenha na posição, buscando ao Senhor Jesus, para que esse demônio não venha voltar. Porque se ele voltar, ele vai trazer com ele 7 piores. 7 piores, falando, são 7 demônios mais fortes, tá bom? É isso que quer dizer essa passagem. 7 piores são 7 mais fortes. Da mesma forma que você, quando está em uma batalha espiritual, você vai pedir ajuda para pessoas que são mais fortes que você espiritualmente. Então, às vezes, você tem um amigo que é uma pessoa que é muito de Deus, você vai pedir ajuda, você vai pedir oração, ou você vai pedir oração para o seu pastor, para obreiros da sua igreja, missionários, presbíteros, evangelistas. Os demônios também são assim. Eles vão pedir ajuda para outro mais forte. Ele fala assim, olha, eu fui lá, me expulsaram, eu saí, abriu brecha, eu vou voltar, mas para que essa pessoa não tenha tanta força, né, para reagir e me atacar e me expulsar de novo, eu vou levar 7 demônios piores do que eu. Então, Satanás, ele é articulado na batalha espiritual. Então, gente, é necessário extrema vigilância da nossa parte. Ore para Deus, peça para Deus revelar alguma coisa sobre a sua vida. Será que você está acorrentado ou amarrado espiritualmente em alguma área da sua vida? Eu não sei se isso tem acontecido com você, ou se você conhece alguma pessoa que está nessa situação. Inclusive, manda esse vídeo para essa pessoa. Não precisa nem falar muita coisa. Manda o vídeo, porque Deus vai falar com ela. Seja qual for a situação, seja qual for o aprisionamento, quando Jesus chega, quando a gente clama o nome do Senhor Jesus, quando a gente se entrega para Deus, Ele vem e Ele nos liberta. O mal a todo tempo está querendo nos atacar. Mas se você buscar o Senhor Jesus de fato e de verdade, orar, pedir para Deus, Senhor, em nome de Jesus, repreende qualquer corrente espiritual que pode estar em mim, qualquer tipo de amarração, qualquer coisa que foi feita, meu Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado, em nome do Senhor Jesus. Ora, pede para Deus desligar na terra e no céu qualquer amarração espiritual, qualquer aprisionamento espiritual e qualquer corrente espiritual, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje sobre aprisionamento espiritual e eu gostaria de convidar você para minha mega live que vai ter no final do mês. Se eu fosse você, eu não perdia. Nessa live eu vou estar abordando assuntos que são muito sérios: visão de vulto, audição de vozes e cheiros espirituais. Olha, eu tô contando com a sua presença e eu vou aguardar você. Compartilha também com outras pessoas para abençoar outras vidas. Deixa um like, deixa um comentário e se você chegou até aqui, até o final do vídeo, coloca assim nos comentários:
Eu sou livre de toda corrente espiritual, em nome de Jesus. Para mim saber se você chegou aqui até o final do vídeo, porque o vídeo é longo e é comprido. Mas comigo, Deus trabalha desse jeito e dessa forma. Que Deus venha te abençoar, deixa um like, um comentário, compartilha e fica o meu convite para você fazer parte do grupo de membros. Beleza, pessoal? Sirva o Senhor Jesus com muita força, com muito empenho e nenhum demônio vai amarrar ou acorrentar você.